Maravilha, então, pessoal, vamos começar então a nossa live de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre alguns blocos econômicos. Não vamos falar sobre todos os blocos econômicos deste planeta, que existem outros vários, tudo bem? E várias propostas também. Nós vamos falar sobre o principal deles, que é o mais antigo, o que é mais desenvolvido no sentido de bloco econômico, né? Que já passou por mais passos e tal. Então, que é a União Europeia. Tá? Vamos falar do Mercosul, porque é aqui do nosso quintal. Também uma pinceladinha na Unasul também. E vamos falar do antigo NAFTA e o novo acordo de Estados Unidos, Canadá e México. Na verdade, eu vou dar só uma pincelada nisso, porque por ser um assunto novo, de 2018, então ele é um assunto de atualidades que talvez apareça por aí, tá bom? Principalmente vai fazer confusão com vocês. Falando de um acordo antigo, que era o tal do NAFTA, que era um acordo econômico muito forte entre México, Estados Unidos e Canadá, e ele não existe mais, tudo bem? Que agora outro acordo entrou no lugar dele, ele não existe mais, mas se alguma questão quiser confundir vossas excelências falando em NAFTA, vocês já sabem que não existe, tá bom? Pessoal, lembrando então que fica gravada a nossa live, vai lá para o canal do YouTube, tudo bem? Então lá no YouTube vocês podem achar todas as lives que a gente teve, vocês podem achar as aulas assíncronas e vocês podem achar também as correções dos exercícios passados, enfim. Né? Só uma observação aqui, botei para vocês no Moodle dicas de leitura sobre blocos econômicos. Quando vocês apertam no dicas de leitura, tem 3 dicas de leitura lá dentro, tá bom? Separadas. Uma fala sobre NAFTA, outra fala sobre União Europeia e outra fala sobre Mercosul. Então, estou somando as 3, deve dar umas 30 páginas, é bastante coisa. Aquilo lá para vocês lerem ao longo do tempo, né? Aquela coisa, tô sem sono, insônia, fui no banheiro, leva lá o celular e lê, né? Qualquer momento de ócio que você tiver aí, tá bom? Faltou luz. Hã? Lê. Oi? Ficou gravado, hein? E botei também lá várias aulas assíncronas, tá? Acho que foi bem umas 5 aulas assíncronas, tudo bem? São aulas que eu já tinha gravado sobre demografia. Então, demografia fica aí como uma revisão para vocês. Claro, vocês não precisam ver todas as aulas. Seria interessante vocês verem aquelas que vocês acham que tem uma dificuldade, não lembram muito das coisas, tá bom? Então tem lá sobre aula sobre migração geral, migração interna no Brasil. Essa da migração interna é legal, é diferente das aulas que vocês tiveram na sala. Migração interna no Brasil, tem uma aula sobre DH, índice de Gini, que também é uma aula nova que vocês não tiveram. Em sala, assim, separada, né? Se eu dei uma pincelada para vocês em sala, agora tem uma aula só para eles. Tem aula sobre pirâmide etária, aula sobre indicadores demográficos e aula sobre teorias demográficas. Então tem várias aulas lá para vocês darem uma olhada. A atividade que eu deixei é uma questão só da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, uma questão que tem várias afirmativas, tá? Vocês têm que indicar se cada uma delas está verdadeira ou falsa e justificar cada indicação. Justificar porque está falsa e justificar porque está verdadeira, tá bom? A atividade pode ser feita individualmente, pode ser feita em dupla e pode ser feita em trio. Vocês que escolhem. Porque muitas pessoas estão reclamando de, professor, não gosto de fazer em grupo, você fala que tem que ser em trio, em dupla, então, pessoal, vocês escolhem. Quem não gosta de fazer em grupo, pode fazer individual, não tem problema. Quem prefere fazer em grupo, pode fazer em até 3 criaturas. Certo? Maravilha! As aulas são curtas? Tem aula de 17 minutos, tem aula de 24 minutos e tem aula de 40 minutos. Tudo bem? Porque algumas foram lives, outras foram aulas assíncronas. As lives são mais extensas, né? Tem 41 minutos, 40 minutos. As que são assíncronas, uma tem 17, uma tem 20. Então, as assíncronas são mais curtinhas. Tá bom? Vamos lá então, pessoal. Nossa questão aqui sobre União Europeia, Mercosul e Estados Unidos, Canadá e México. Eu vou detalhar muito mais a União Europeia, tá? Tanto pelo histórico dela, pela importância dentro do contexto de blocos econômicos, tanto por causa disso, quanto porque várias informações que a gente vai falar da União Europeia, elas se encaixam em vários blocos econômicos. Então, são informações gerais de blocos econômicos no geral. Beleza? Vamos começar aqui. Primeiro, localizando a nossa União Europeia. Tá? Temos aí a bandeirinha da União Europeia, aquela bandeirinha que aparece toda hora na mídia, então
já é conhecida, né? Bandeirinha azul com as estrelinhas amarelas. Uma localização aqui no planeta. Muito legais esses mapinhas que tem na Wikipédia. Que tem o mundo inteiro com uma localização, assim, eu acho muito legal esses mapinhas, né? Repara aqui, pessoal, que tem os países da Europa, né? E olha aqui no cantinho do mapa tem um pontinho azul, ó, bem escondido, aqui no cantinho. Faz parte da União Europeia, que é a Guiana Francesa. A Guiana Francesa, até hoje, ela pertence à França, tá? Apesar de estar na América do Sul, ela pertence à França até hoje. Então, se ela pertence à França e a França faz parte da União Europeia, ela também faz. Tudo bem? Então, a gente tem a Guiana Francesa e temos aí vários representantes ao redor do mundo, pequenas ilhas ao redor do mundo que ainda pertencem aos países europeus. Então, essas ilhas, quando pertencem aos países europeus, elas fazem parte também da União Europeia, tá bom? Cabe uma observaçãozinha nesse mapa aqui. O Reino Unido, a Grã-Bretanha, né? Esse camarada aqui, ó, que pega aqui, ó, a Irlanda do Norte e mais essa ilha toda. Dentro dessa ilha a gente tem Inglaterra, Escócia e País de Gales. Então, por isso chama Reino Unido, né? São vários estados reunidos em um só, que é a Grã-Bretanha. Então, a Grã-Bretanha saiu da União Europeia. É o tal do Brexit. Esse Brexit, eu deixei um link para vocês nos slides de um texto falando sobre o Brexit. É importante que vocês deem uma olhada. Se não quiserem ler o texto que eu botei, pesquisem na internet sobre o Brexit, porque é um assunto muito atual. E tendo em vista blocos econômicos, um país saindo de um bloco econômico, isso é um assunto bem diferente. Porque quando a gente fala de blocos econômicos, a gente pensa em países se juntando em torno de um objetivo. E aqui a gente tem um exemplo de um país caindo fora de um bloco. Então é interessante vocês saberem o que foi o Brexit, quais foram os motivos principais. Vou falar dele um pouquinho mais pra frente, tá bom? Mas dar uma lida nunca é demais, tá certo? Vamos lá. Então, primeira coisa, o que é a União Europeia? É um bloco econômico. Pessoal, existem diferentes blocos. Tem blocos que não são econômicos. Por exemplo, BRICS. BRICS não é um bloco econômico. BRICS é uma junção, não sei nem para chamar de bloco, né? É uma junção de alguns países, mas ela tem um objetivo mais político. Tá? Apesar de eles terem um banco em comum para financiar projetos, eles têm objetivos muito mais políticos. Eles não têm objetivos econômicos de unificar, por exemplo, tarifas de comércio, enfim. Então existem vários tipos de bloco. A União Europeia é um bloco econômico. Qual que é a diferença do bloco econômico para os outros? Nos blocos econômicos, ele tem objetivos voltados para a economia, para o comércio, para a circulação de mercadoria, circulação de bens, de capital, money, né? Então, por exemplo, eles têm livre passagem dos bens entre as fronteiras, não cobram as tarifas de importação e exportação, eles têm uma moeda única. Então, esse é um bloco com objetivos econômicos, em primeiro lugar, tá bom? Então, a União Europeia é um bloco econômico formado por 27 países, era formada por 28, né? Antes do Reino Unido sair, agora é formado por 27, que o Reino Unido caiu fora do Brexit. Né? É considerado o bloco econômico mais antigo ainda em atividade, porque ele vem desde lá da Guerra Fria, desde lá logo depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? A formação da União Europeia ela não é à toa que veio depois da Segunda Guerra Mundial. Ela foi criada, em parte, por causa da guerra. Tá bom? Vamos chegar lá. Por quê? É até uma questão política a criação desse bloco no início, porque ele juntava só alguns países no começo. Ele juntava, deixava a Alemanha de fora, tá? E juntava lá o Reino Unido, a França, a Luxemburgo, juntava Bélgica, juntava Holanda, eram poucos países que faziam parte, tá? Eles começaram logo depois da guerra com a Comunidade do Carvão e do Aço. O objetivo principal aqui dessa comunidade era controlar o comércio dessas matérias-primas, principalmente para limitar o comércio delas para fazer armamentos, tá? Principalmente para a Alemanha. Tudo bem? Então esse comércio de carvão e aço ele era controlado nesses países dentro da Europa para impedir que houvesse um rearmamento aí, um possível rearmamento e uma nova guerra dentro do continente europeu. Então lembra que depois da Segunda Guerra criaram a ONU também,
com esse mesmo objetivo, né, de prevenir grandes conflitos e tal. Mas dentro da própria Europa eles também se organizaram para ter um controle do que ia acontecer no continente, tá bom? Com o passar do tempo, essa comunidade do carvão e do aço foi evoluindo. E aí evoluiu para uma comunidade econômica europeia, entrando novos países fazendo parte, Espanha, Portugal, Grécia, eles foram sendo adicionados a essa comunidade europeia. Ainda não era uma União Europeia como a gente conhece hoje, com livre circulação de mercadorias, pessoas, ainda não era. Estava começando, tá, pessoal? Isso lá logo depois da Segunda Guerra Mundial, 1950, 1960, tá? Esse acordo Schengen, ele merece um destaque aqui e merece um asterisco, tá bom? Esse aqui merece um asterisco porque ele é um acordo que fala da livre circulação de pessoas. Isso aqui é uma coisa exclusiva da União Europeia, tá, pessoal? Por isso que ele é muitas vezes tratado nas questões. Então, o acordo Schengen foi um acordo assinado por alguns dos membros. Nem todos os países da União Europeia fazem parte desse acordo Schengen, tá bom? E ele permite a circulação dos habitantes da União Europeia por todos os estados que fazem parte desse acordo aí. Então isso quer dizer que se um cara nasce em Portugal, ele pode circular por Espanha, França, Alemanha, enfim, pelos países que fazem parte do acordo na União Europeia. Eles inclusive têm um passaporte só para a União Europeia inteira. Não existe um passaporte para Portugal, um para Espanha, um para França ou para Alemanha. Existe o passaporte europeu. Então esse acordo Schengen, ele é muito citado, porque a União Europeia é o único bloco econômico que chegou nesse patamar de permitir livre circulação das pessoas entre as fronteiras dos países membros, tá bom? Não são todos os países membros do bloco que fazem parte do Schengen, mas a grande maioria faz. Então isso aí merece um asteriscozinho. Caso apareça Schengen em alguma questão, vocês sabem que tem a ver com a circulação de pessoas, certo? Maravilha. Perdi o slide, voltei, né? Então, a partir de vários acordos, só nos anos 90 que nasce a União Europeia como a gente conhece hoje, tá? Então, até o início dos anos 90 ela ainda não existia, ainda não era a União Europeia, não tinha nem esse nome. A partir dos anos 90 ela se torna a União Europeia. E aí começa a criação do euro, que também só foi existir agora no século XXI, comecinho do século XXI. Começa a criação do euro e começa a aproximação e a adição de vários outros estados europeus dentro do bloco. Tá bom? Aqui, pessoal, é mais uma descrição dos principais tratados. Isso a gente não precisa decorar, tá? É mais por curiosidade, se algum de vocês, quando verem os slides, quiserem saber, tudo bem? Então, o Tratado de Bruxelas, que foi um tratado de defesa mútua entre os países membros, então, como eu falei para vocês, pensando naquela questão do pós-guerra, né? Reino Unido, França, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. O Tratado de Paris, que é do carvão e do aço, né? Livre circulação e regras para os países membros, tudo bem? Por isso que nesse acordo aqui tem Alemanha e Itália, porque aí eles eram controlados quanto às matérias-primas para as produções de armamentos, tá bom? Tinha um limite para eles terem carvão e aço, tudo bem? O Tratado de Roma, que fala da criação do mercado comum, dos impostos semelhantes entre os países membros, tá? Esse Acordo de Roma, pessoal, ele é mais ou menos o nível que o Mercosul está hoje, tudo bem? A grosso modo, o Mercosul está nesse nível aqui. Quando a gente fala de Mercosul, a gente vai ver. É um mercado entre os países membros que tem alguns impostos semelhantes para exportação e importação de mercadorias. Só que o Mercosul está mais ou menos aqui porque não são para todas as mercadorias. Algumas ainda têm alguma exceção com impostos diferentes. Tá? E o Mercosul também tem algumas instituições políticas. Por exemplo, existe o Parlamento Europeu e também existe o Parlamento do Mercosul. Claro que o Parlamento Europeu é muito mais atuante, muito mais desenvolvido do que o do Mercosul, mas também existem instituições políticas do Mercosul. Então, comparando os dois, é como se o Mercosul estivesse nesse nível aqui, quase nesse nível aqui, tá bom? Aí temos o Acordo Schengen, que eu falei para vocês que vale um asterisco, tá? Tem a ver com a livre circulação de pessoas dos países membros desse acordo, e o Acordo de Maastricht, que dá início à União Europeia e a base da criação do euro, isso já nos anos 90 e depois para criar o euro só nos anos 2000. Bom?
Quais são os objetivos principais, não só da União Europeia, mas de blocos econômicos no geral? Primeira coisa, formar uma unidade entre os caras, uma unidade entre os países membros, tanto política quanto econômica. Tá? Esse é o objetivo de qualquer bloco, pessoal. Vocês terem uma ideia, fazendo um paralelo com o Mercosul, aqui da América do Sul, Brasil e Argentina, por exemplo, na época da nossa ditadura militar, a Argentina passava pela sua ditadura militar também. Então os países, apesar de não serem grandes potências militares, eles tinham uma rixa regional. Brasil e Argentina tinham uma rixa regional, armamentista, né? Então quando você forma um bloco, um dos fatores é justamente a união dos caras. Então enquanto você tinha Brasil e Argentina, que eram as principais potências regionais, desunidas, desconfiando um do outro, você não tem a formação de um bloco. Então, um dos objetivos é sempre formar uma unidade. Com o passar do tempo, com o fim das duas ditaduras, né, com alguns acordos entre os países, eles foram se aproximando e aí sim permitiu formar o primeiro acordo Brasil-Argentina, que depois deu origem ao Mercosul. Mas o objetivo de qualquer bloco é formar uma unidade, tanto política quanto econômica. Então essa unidade política, quando os países concordam, né, com objetivos comuns, e uma unidade econômica quando você mexe nas tarifas alfandegárias, quando você mexe na circulação de bens, de mercadorias entre os países. Tá? Você pode botar ou eliminar tarifas ou botar tarifas iguais para os dois. Então aí seria uma unidade econômica. Tudo bem? Os blocos, no geral, perseguem isso, não só a União Europeia. Tá? Reduzir desigualdades internas. Na União Europeia esse é um grande problema. Aqui para a gente nas Américas é um problema maior ainda. Que desigualdades são essas? As diferenças entre os países. Isso aparece bastante nas questões, pessoal. Então aqui vale um asterisco. Eu vou até falar especificamente do caso da Grécia mais para frente. Tá? A União Europeia ela abarca vários países do continente europeu, mas alguns têm uma economia muito mais forte do que outros. A Alemanha e França têm uma economia muito mais forte do que Grécia, Portugal, por exemplo. Tá? Então, com certeza, essas desigualdades elas produzem alguns problemas, tudo bem? Alguns países ficam mais endividados do que outros, aí um país tem que prestar dinheiro para o outro dentro do próprio bloco. Então, essas desigualdades, quanto menor elas forem, melhor para a harmonia do bloco. Então, eles querem, como um dos objetivos, reduzir essas desigualdades. Tá bom? Fomentar a paz e a harmonia, legal, sem porrada entre os membros. Né? Melhorar as condições de comércio e trabalho. Condições de comércio quando você fala nas taxas, tarifas impostas, né, nas mercadorias. E trabalho, nas condições de trabalho mesmo. Por exemplo, leis trabalhistas unificadas para todos os membros do bloco. Tá bom? Permitir livre circulação de bens, pessoas pelos países membros. Legal. A União Europeia já conseguiu essa circulação de pessoas, foi o único bloco do planeta que consegue isso, mas isso é o objetivo de vários blocos, inclusive do Mercosul. Hoje em dia, a gente consegue no Mercosul ir para qualquer um dos países membros só com o nosso RG. Você não precisa de passaporte, você não precisa de visto. Já é um primeiro passo para uma livre circulação. Mas eu não posso me mudar para a Argentina e ficar para sempre lá. Por enquanto, não. Você tem um tempo de permanência maior que o normal, porque somos do Mercosul, mas ainda não tem uma integração total. Tá bom? A União Europeia, não. Você já pode trabalhar em qualquer país membro. Isso gera alguns problemas. Nós vamos falar dos problemas da União Europeia mais para frente. Isso gera alguns problemas. Tá? Vamos já falar um pouquinho sobre isso. Tanto a União Europeia quanto vários outros blocos, eles têm condições para a galera fazer parte. Tá? Isso vai ser bem importante quando a gente falar de Mercosul. Tudo bem? Primeiro, ser uma democracia estável, no Mercosul é a mesma coisa. Isso é uma das coisas que impede, por exemplo, a Rússia de ser aceita na União Europeia. Tá? Ou outros países europeus de serem aceitos, porque são tidos como não sendo uma democracia estável. Isso fez também com que a Venezuela fosse suspensa do Mercosul. Tá? Ter uma economia capaz de competir na União Europeia. Então você não pode ter uma economia totalmente fragilizada, por isso alguns países da União Europeia demoraram muito para entrar ou não são aceitos de primeira antes de passar por algum tipo de reforma. Tá bom? Esse é um grande problema do Mercosul, porque as economias entre os membros são bem diferentes. Tá? Por exemplo, o Paraguai tem uma economia muito melhor do que o Brasil. Então você tem aí uma disparidade, uma diferença tão grande que prejudica o desenvolvimento do bloco. Tá bom? Deixa eu ver a pergunta aqui do chat.
Tem duas perguntas no chat aqui, pessoal. E quanto àqueles carros com placa Mercosul? Legal, essa pergunta é legal, Raul, porque a placa Mercosul é uma das coisas que mostra a integração do bloco. Apesar dela estar demorando muito para ser aplicada, né? Em outros países ela até começou mais cedo. No Brasil, nossa, já era para ter começado há alguns anos atrás. Ela é uma das integrações do bloco, tá bom? Então sim, faz parte. Inclusive não só placa, né? Prevêem que você tenha um documento do bloco, do Mercosul, isso mais para frente. Mas a placa já é uma das coisas. A União Europeia também tem uma placa de carro única para o bloco todo, que aliás a do Mercosul se parece muito com a da União Europeia, né? Até na cor e no formato. Outra pergunta aqui do Raul Arames, né? A primeira foi do Raul Arantes, agora Raul Arames. Todos os continentes têm um bloco econômico do continente? Olha, sim. Sim, não exatamente um bloco só do continente. Lá no último slide tem uma figurinha do mapa do livro didático que mostra os principais blocos do mundo. Às vezes os blocos eles ultrapassam o continente. Às vezes tem países tanto da Ásia e da América que fazem parte do mesmo bloco. Então não necessariamente o bloco pega países só de um continente, pode pegar de outros continentes também. Tudo bem? Maravilha. E o último aqui, ó, aderir políticas comuns do bloco. Tá? Isso aí é, por exemplo, se tem uma política trabalhista comum, o país que entra tem que adotar. Se existe uma política monetária comum, o país que entra tem que adotar. Tá? Não posso aderir ao bloco e ter políticas minhas ainda. Por isso que quando a gente falou das instituições internacionais, a gente falou um pouco da diminuição da autonomia dos estados. Né? Quando você entra em alguma organização coletiva, uma ONU da vida ou um bloco econômico, você abre mão um pouco da sua autonomia e vocês começam a trabalhar em conjunto. Então, quando um país começa a fazer parte de um bloco, ele também, muitas vezes, tem que mudar as suas leis, tem que mudar algum tipo de política para deixar elas adaptadas à política daquele bloco econômico. Tá bom? Principais problemas enfrentados na União Europeia, pessoal. Vamos começar, depois eu falo desse GIF animado que tem aqui, ó, que ele é bem importante, mas vamos começar com os principais problemas do bloco. Primeiro, desigualdade entre os caras que fazem parte. Como eu comentei para vocês, a gente tem países que têm uma economia muito mais estruturada, muito mais forte, e países com uma economia muito mais fragilizada. Um dos grandes exemplos disso nos últimos anos foi a Grécia. Mas não só a Grécia, tá, pessoal? A gente tem, por exemplo, a Itália, que tem uma dívida gigantesca dentro da União Europeia. Tá? Mas vamos falar da Grécia, que foi o que tomou os noticiários aí alguns anos atrás, deu um baita de um problema, um monte de protesto, pancadaria, porrada de bomba para tudo que é lado lá em Atenas e outras cidades gregas. Tá? A Grécia ela foi alvo de uma interferência do bloco todo. Né? A Grécia é um dos mais antigos membros da União Europeia, ela foi alvo de uma interferência do bloco dentro das suas políticas econômicas, porque ela estava com muitos débitos, com muitas dívidas, e para conseguir empréstimo dos blocos, para conseguir empréstimo dos outros países do bloco, para a União Europeia emprestar dinheiro para a Grécia, ela deveria mudar várias coisas, deveria fazer vários cortes, deveria congelar vários gastos, e aí isso gerou uma revolta na população. Mas qual é a raiz de todo esse problema? A raiz é a economia grega. A economia grega não é muito diversificada, ela não é muito forte, ela não é tão estruturada quanto outras economias, então ela é muito mais frágil. No momento de crise, ela vai sofrer muito mais, e aí o bloco tem que ajudar. Tá? No momento de ter que pagar suas dívidas, ela não vai ter muitos recursos disponíveis para fazer esses pagamentos, então o bloco tem que ajudar. Então, só que essa ajuda do bloco não vem de graça. Para a ajuda chegar, o país tem que fazer uma série de modificações que muitas vezes não são populares. É mais ou menos como se fosse o FMI emprestando dinheiro. Sempre que o FMI vai emprestar dinheiro, ele também interfere em algumas políticas do país. Quando o FMI vem, geralmente tem um congelamento dos salários, geralmente você tem um controle muito forte dos preços, das inflações e tal. Então é um controle externo que não é bem visto pela população. É o que acontece na União Europeia. Então as economias mais frágeis, como da Grécia e dos países do leste europeu, que antigamente faziam parte da União Soviética e foram sendo abraçados pela União Europeia, esses países com economia mais frágil, eles passam por transições bastante complicadas e aí criam um problema bem grande dentro do bloco, justamente por causa das desigualdades econômicas.
tá bom? Os principais países, que são Alemanha, França e Itália, principalmente Alemanha e França, né, eles acabam tendo que emprestar muito mais dinheiro para os outros membros do bloco do que outros países. Eles acabam mantendo o bloco, tá? Alemanha e França acabam mantendo esses empréstimos e os blocos. Isso cria problemas em todos os lados, né? Alguns dentro da própria Alemanha e França dizendo que não devia ser assim, né? Então sempre que tem eleições nesses países europeus, sempre tem partidos mais conservadores que falam: não, a gente não tem que ser a favor da Europa, a gente tem que ser a favor da França, a favor da Alemanha, né? Partidos mais nacionalistas. E existem partidos mais coletivistas, né, que falam da Europa inteira. Então, por mais que o bloco esteja lá, essa diferença econômica ela acaba criando também atritos internos entre os membros. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Não tem. Legal. Atuação de grupos separatistas e partidos xenófobos. Isso aqui, pessoal, tem chamado cada vez mais atenção. Dentro da União Europeia, dentro de alguns países da União Europeia, já existiram grupos separatistas armados que faziam atentados terroristas até pouco tempo atrás. Sempre que a gente fala de terrorismo, a gente pensa em Osama Bin Laden, né? Avião dentro do prédio. Mas isso, pessoal, é um exemplo de terrorismo. A gente associa sempre terrorismo ao pessoal de religião islâmica, que não tem nada a ver. Dentro da Europa existiram vários grupos separatistas armados e que faziam vários atentados com um monte de vítima. Vocês podem pesquisar fácil isso daí. Um grupo dentro da Irlanda, tá? O tal do IRA. Então a Irlanda e a Irlanda do Norte são dois países separados que estão aqui em cima, ó. Repara que essa ilha aqui é dividida em duas, ó, tem um risquinho branco aqui. A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido e a Irlanda não faz parte do Reino Unido. São países diferentes, tá? Então existia um grupo separatista aí dentro, o IRA, com vários objetivos políticos e que fazia vários atentados armados. Quando vocês forem, eu sei que todos vão visitar a Irlanda um dia, vocês vão na capital da Irlanda do Norte, Belfast, e lá os prédios públicos são todos cercados até hoje com uma muralha. E não é exagero, é uma muralha em volta dos prédios públicos, tá? Por causa de atentado à bomba, com carro-bomba, tiro e tal. Então, bem complicado, esse grupo não existe mais, não está mais na atividade armada, tá? Ele agora só faz atividade política, mas não faz muito tempo, não lembro de cabeça o ano certo, mas nos anos 90, agora, que há 20 anos atrás, eles estavam ainda metendo porrada de bomba perto de Irlanda. Na Espanha, a gente também teve vários grupos famosos de separatismo, tá? Do País Basco, da Catalunha, região ali da Barcelona. Então a gente tem dentro da Espanha o ETA, que também era um grupo separatista muito forte, armado, que fazia atentados à bomba pelo país. Tudo bem? Então é claro que esses grupos eles prejudicam o bloco, porque eles criam várias instabilidades políticas, né, dentro do bloco. E a xenofobia, pessoal, isso aí está sendo um grande problema. Isso que eu falei para vocês que eu ia comentar com o acordo de Schengen, porque se o acordo de Schengen permite a livre circulação, e você tem um país que tem um sentimento mais nacionalista, mais xenofóbico, é claro que vai criar problemas, né? Atualmente, os maiores exemplos aí, os governos mais conservadores da Hungria, tá? Da Polônia também, têm criado muitos problemas dentro da União Europeia, principalmente da Hungria, relacionado a migrantes e a refugiados. A União Europeia tem a política de receber os refugiados e os migrantes, principalmente se forem qualificados, tá? Mas a Hungria é sempre contrário, chega inclusive a ameaçar construir uma cerca na sua fronteira para impedir que os refugiados passassem por lá, e foi inclusive ameaçada de ser retirada do bloco. Então eles têm problemas políticos relacionados à xenofobia muito forte dentro da União Europeia. Aí vem a pergunta que vai valer como desafio da sala para vocês. Por que será que alguns países aceitam os migrantes melhor do que outros? E por que será que eles preferem determinados tipos de imigrantes? Por que será que mesmo os países que aceitam mais migrantes, eles não aceitam todos? Por que eles selecionam os migrantes? Qual que é o negócio que está por trás disso? Vamos lá. Que criatura consegue responder esse desafio valendo para todo mundo? Raul botou aqui, mais mão de obra? Mas se fosse só mão de obra, eles poderiam aceitar todo mundo, né?
Por que eles têm... Existe uma seleção por trás da aceitação de migrantes e refugiados? Por quê? Temos várias pessoas aqui, ó. Hoje temos aqui 23 participantes. 23 participantes. Vamos lá. Carlos botou aqui. Mas pode ser uma procura por mão de obra qualificada. Boa! Johanny botou aqui. Por falta de infraestrutura. Johanny, realmente tem falta de alguma coisa, mas não é de infraestrutura. Tem outra coisa faltando que faz com que os países da União Europeia aceitem imigrantes. Porém, prefiram os mais qualificados, como o Carlos falou aí. O que tem na União Europeia que é um problema e que faz com que eles aceitem e até incentivem que pessoas qualificadas vão para lá? E aí? Isso! Mitch respondeu aqui também a outra parte. Luana também, né? O envelhecimento da população, que é inclusive o próximo tópico aqui do slide. A União Europeia tem um problema enorme, que é o envelhecimento da população. Alguns países, de fato, perdem habitantes por ano, diminuem de tamanho. Portugal, Itália, tá? São países que diminuem de tamanho todo ano. Morre mais gente do que nasce. Isso, a longo prazo, é um baita de um problema. Então, aquela aula de demografia sobre pirâmide etária, a gente falou disso no passado e está lá para vocês assistirem também. Quando a pirâmide começa a caminhar para ser invertida, você ter mais pessoas idosas do que pessoas jovens, você tem uma falta de mão de obra. Tá? Então, o que a galera está fazendo? Primeiro, eles fazem políticas internas para incentivar o pessoal a ter filho. E aí tem todos aqueles assuntos lá que justificam por que as pessoas têm poucos filhos, né? Quando a gente fala lá dos principais indicadores demográficos, né? E das pirâmides também, o alto custo de vida nas áreas urbanas, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, o tempo para criar a criança, já que a família inteira vai estar trabalhando. Então você tem aí a criação dos medicamentos anticoncepcionais, o acesso à informação. Então isso tudo faz com que as famílias diminuam com o passar do tempo. Eu mesmo tive um filho agora e não dá, é um só, né? É um só. Se nascer outro vai ser porque foi sem querer, né? É um só, porque é um gasto enorme, tá, pessoal? Então, as famílias diminuem. Ao longo do tempo, a população vai envelhecendo, o governo cria várias políticas para tentar incentivar as pessoas a terem filhos, dão dinheiro para as famílias que têm 2, 3 filhos, dão enxoval, dão um auxílio por vários anos. A licença maternidade é enorme, de 1 ano às vezes de maternidade, enquanto que no Brasil são de 4 meses, pelo menos. Lá tem licença de maternidade de 1 ano, licença paternidade estendida, então são várias vantagens. Mesmo assim, eles não conseguem mudar isso. Então, como eles acham um jeito de tentar inflar a população na parte baixa da pirâmide? Migração, só que migração qualificada. Então, se tu fala inglês, porra, legal. Se você é de alguma profissão que eles precisem que falte por lá, pô, legal, é bem fácil você entrar. Se você já tem algum parente, né, um vô, uma avó, ou um pai, uma mãe que veio de lá, legal, facilita também. Né? Se você está em idade do mercado de trabalho, putz, né, legal. E a gente vê isso demais, né, pessoal? Você vê universidades de Portugal aceitando estudantes brasileiros que fazem o Enem, não é à toa, né? Eles querem que você vá e fique lá. Mas claro que você tem que ter uma nota alta no Enem, então eles selecionam. Né? Portugal acabou de mudar a lei de você tirar a sua cidadania portuguesa, mudou agora esse ano. Então eles facilitaram você se tornar cidadão português, facilitaram. Tá? Então por que eles fazem isso? Porque para eles, no contexto deles de envelhecimento, que é um grande problema da União Europeia, é um jeito de solucionar. Legal, então eles vão procurar mão de obra qualificada,
vão escolher os migrantes assim, e eles têm esse problema de envelhecimento, que tem tudo a ver com demografia, por isso que uma coisa está andando junto com a outra aqui, tá bom? Então tá aqui, envelhecimento de população. É um baita de um problema dos caras. Principais outros problemas, não adesão ao euro. Vários países não aderiram ao euro. Tá? Aqui tem alguns exemplos, né? Os mais famosos, Reino Unido, Dinamarca, Suécia, continuaram com seus próprios dinheiros anteriores. Muitas vezes porque os dinheiros estão lá há séculos, então tem um apego cultural, histórico ao dinheiro. Outras vezes porque a economia desses países ela já é sólida o suficiente, então eles escolheram não arriscar outra moeda e ficar com as próprias moedas. Mas é claro que isso fragiliza um pouco o bloco, né? O ideal seria que todos adotassem a mesma moeda, mas nem todos os países adotaram. A maioria adotou, mas alguns não adotaram. Esses três são só 3 exemplos, tá? Outros também ainda não adotaram o euro, tá bom? Medidas econômicas para a contenção do déficit público. Então é aquele exemplo da Grécia que eu falei para vocês, tá? Então são medidas econômicas às vezes fortes, rígidas, para conter o déficit público, que é o que? Gasta mais dinheiro do que arrecada. Então alguns membros têm essa crise e aí medidas têm que ser tomadas. Grécia é o mais famoso caso, mas Itália é um caso que preocupa bastante. Apesar de ser uma das grandes economias europeias, tem um déficit público enorme. Tá bom? E desafios à integridade do bloco. E aqui entra o Brexit. Tá bom? Tem um textinho daquele site do Politize. Politize é um site bem legal. O pessoal que escreve lá tem informação acadêmica legal, né? Relações internacionais, história. Então os textos têm referências, no final tem as fontes. Então por isso se torna um texto bem mais confiável. É uma estrutura legal, não são tão longos os textos. Lá vocês acham vários assuntos, tá? Eu já indiquei até esse site antes, quando a gente falou de... Não sei se foi para vocês, acho que foi para o outro ano, a gente estava falando de população, se não me engano, eu indiquei lá. Então tem um texto bem legal lá sobre o Brexit. O Brexit foi a saída do Reino Unido da União Europeia, tá? Aconteceu agora recentemente, se não me engano foi a partir de 2016 que isso começou a acontecer. E está em processo ainda, né? Já saiu, mas ainda está em processo de acordos, de como vão ser feitos os acordos para essa saída se tornar efetiva em 100%, tá bom? Mas é legal dar uma olhadinha no Brexit porque ele tem uma importância bem grande com assuntos de atualidades, certo? E isso, claro, é um desafio à integridade, né? Porque se você tem um país saindo do bloco, sobe precedente para outros países irem no mesmo caminho. E não é isso que a União Europeia quer. Ela quer ficar cada vez maior. E isso a gente viu pelo GIF que está aqui do lado. Ó. Tem um GIFzinho aqui que mostra a evolução da União Europeia de 1957 até 2013. E repara como foi se espalhando. Tá? Algumas curiosidades. Logo no começo, aqui na África, tem uma parte em azul, porque ainda eram as colônias francesas. Tá? Depois que deixa de ser colônia, deixa de ser parte da União Europeia. Tá bom? No caso, na época, nem era a União Europeia, né? Mas repara como dos anos 90 em diante, nesse GIF, essa parte da Europa aqui, ó, que era a parte da Europa que antes fazia parte da União Soviética, ou que eram países que apoiavam a União Soviética, depois que a União Soviética cai e a Guerra Fria deixa de existir, esses países vários vêm para a União Europeia, né? E isso gerou esse desequilíbrio econômico, mas também foi uma coisa política, estratégica da União Europeia em pegar mais países para o bloco, tornar o bloco maior tal, e isolar essa parte do continente que não estava integrada, que não tinha uma economia de mercado, uma economia aberta, mesmo que seja entre aspas, né? Então ela abarca vários países novos, tudo bem, que recém-independentes da União Soviética, acaba isolando a Rússia também, e ao mesmo tempo garantindo mais países para o bloco. Tá? Então, uma manobra política, estratégica de expandir o bloco e ao mesmo tempo trazer mais países para dentro dele. Tá bom? Tem algumas questões de União Europeia aqui, eu vou resolver com vocês rapidinho, eu mesmo vou ler e vou resolver. Qualquer dúvida vocês se manifestem pelo chat ou abram o microfone. Primeira questão aqui da PUC do Rio de Janeiro. Tem um mapinha aqui então com vários países que fazem parte da União Europeia. Pergunta, a organização observada no cartograma representa o quê? Pô, fácil, né? A. As nações europeias que adotaram o euro como moeda. B. A atual composição regional da União Europeia. C.
forças militares dos Estados Unidos na Europa da Guerra Fria. D. O espaço militar europeu na OTAN, tem a OTAN entre aspas. Letra E. As 25 nações mais ricas do continente europeu. Não, isso aí mostra a composição da União Europeia. Bom, então, destaca os países dentro do continente que fazem parte da União Europeia. Beleza? O EPB, Estado da Paraíba, assinale com VOF as proposições para a União Europeia. Legal. Primeiro, este bloco econômico que passou a existir em 92 conta com 25 países. Hoje teve sua origem na criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, da qual faziam parte inicialmente 6. Falso, né? Porque a gente sabe que ele conta com 27 países. Tá? 27 países, não 25. E a origem dele não foi o carvão e o aço. A origem dele foi antes do carvão e do aço, com aquele tratado de não agressão entre os países. A próxima. Após a ratificação de uma Constituição para a União Europeia, o euro se tornou moeda oficial de todo o bloco econômico. Falso também. Nem todos os países do bloco adotaram o euro como moeda. Alguns não adotaram. O principal exemplo aí é o Reino Unido, que quando fazia parte não adotou e era uma das grandes economias do bloco. Né? Essa da PUC, sim, a questão é antiga. Eu não sei qual é o ano, né? Não tem o ano ali, mas a questão é mais antiga, tá bom? FF, bom, a gente já vê que é a letra C ou a letra E, né? Vamos ver. A próxima. A recusa da Turquia em ingressar na União Europeia frustra a pretensão deste bloco em se aproximar do Oriente Médio, em ter uma representação de muçulmanos em sua população. Falso. E aqui, pessoal, essa questão está aqui por causa dessa afirmativa. A Turquia é um país que ela está em 2 continentes. Ela tem uma parte no continente europeu e uma parte no continente asiático, no Oriente Médio. A Turquia quer entrar para a União Europeia. Só que existem várias barreiras. E com certeza uma das barreiras para ela entrar é que é um país muçulmano. Então, culturalmente, fica muito difícil ela ser aceita pelos membros da União Europeia. Então, olha aí, a gente tem uma coisa cultural dentro da União Europeia que dificulta muito a entrada da Turquia no bloco. Tá bom? Então não é a Turquia que recusa, é a União Europeia, algum membro sempre acaba recusando a entrada da Turquia. Por ela ser um país de maior representatividade muçulmana, eles acham que a Turquia, estando dentro do bloco, vai facilitar com que muitas migrações aconteçam do Oriente Médio para a Europa. Então a Turquia ela acaba servindo de tampão, como se fosse um tampão da União Europeia. Deixa eu voltar aqui. Ó. A Turquia é esse país aqui. Ó. Esse país aqui. Esse pedacinho dela, bem pequenininho aqui, ó. Esse pedacinho aqui faz parte da Europa e o resto faz parte da Ásia. Então a Turquia já tentou entrar para a União Europeia, mas a União Europeia sempre vai dificultando a entrada dela, justamente porque se ela fizer parte, o que eles argumentam? Que vai ser muito mais passagem de pessoas do Oriente Médio para a Europa, vai ser muito facilitado. Então com a crise da Síria, por exemplo, muito mais refugiados conseguiriam passar, muito mais imigrantes do norte da África conseguiriam passar, além da cultura muçulmana, da língua ser muito diferente. Então, a Turquia ela sempre é dificultada para entrar no bloco, tá bom? Maravilha! Então essa questão está aqui justamente por causa dessa afirmação aqui. E a última, o veto do ingresso de países do leste europeu deve-se ao fato de tais nações terem sido repúblicas socialistas. Não, né? Eles, quando vetam algum país de entrar, é porque não tem ainda alguma das condições que o bloco exige. Ou um governo totalmente democrático, ou a economia ainda não consegue competir com os membros da União Europeia, então tem que esperar mais alguns anos para entrar. Que para eles, quanto mais países dentro, melhor, né? Então a resposta certa é a C. E essa última aqui, porque são só 3, né? Deixa eu ver a pergunta antes aqui. As decisões da UE funcionam como um sistema de veto? Sim. Sim, funcionam, tá? Então, tem um amigo meu, inclusive, que morou comigo na República, lá em Curitiba, que ele mora na Polônia, hoje em dia. Ele já está, acho que há 3 anos na Polônia. E ele estava falando, conversando comigo pelo WhatsApp, dizendo que a Hungria e a Polônia, ultimamente, estão com governos conservadores, muito conservadores. E eles estão barrando vários assuntos dentro da União Europeia, por causa dos vetos, tá? Então, a Hungria veta, a Polônia está indo sempre junto com a Hungria. Então, por causa desses vetos, a gente tem também coisas que impedem
Coisas que poderiam acontecer lá, mas são impedidas por causa dos vetos, tá bom? Por que para eles é melhor que mais países façam parte? Porque aí o bloco fica mais fortalecido. O bloco tem mais força de barganha. Por exemplo, eu vou comercializar com a Alemanha. Legal. Será que é legal eu comercializar com a Alemanha ou eu comercializar com o bloco todo? Imagina, eu vou vender soja para a União Europeia inteira e não vou vender soja para um país. Então, se eu vendo soja para a União Europeia, eu vendo soja para 27 países. Então, quanto mais países, mais força econômica eles têm, mais força política, mais força militar eles têm, tá? Então, quanto mais países, melhor para o bloco. Tudo bem? O E. Quanto mais países, melhor. Turquia quer entrar. O E. Não quero. Por aí. Né? Eu não sei como é que estão sendo agora esses vetos em relação à Turquia, mas se eu tivesse que chutar, eu chutaria que com certeza a Hungria volta para a Turquia não entrar. Com certeza volta para ela não entrar. Não sei como os outros membros se posicionariam, não fui pesquisar sobre isso, mas com certeza a Hungria, do jeito que ela se posiciona ultimamente, volta para não entrar. A criação de blocos econômicos impulsionou a globalização? Olha, Carlos, sim, e o contrário também. A globalização impulsionou a criação dos blocos. Tá? Existem blocos intercontinentais, por exemplo, a PEC, que pega países do leste asiático e da América. Então, a globalização incentivou esse bloco a acontecer. Com mais comunicação, com transporte melhor, mais eficiente, você possibilita que blocos maiores e com membros mais distantes, que esses blocos se concretizem. E ao mesmo tempo que os blocos são criados, os países se interligam ainda mais e também potencializa a globalização. Então é como se fosse uma bola de neve, uma coisa vai levando a outra. Tudo bem? Boa, pergunta boa, porque relacionou dois temas, né, da disciplina. Um tema lá do primeiro módulo e um tema de agora. Legal. É bem uma coisa que uma questão faria, né? Essa última questão, assinala qual alternativa abaixo não representa uma característica da União Europeia. Letra A, livre circulação de pessoas, bens e mercadorias. Representa, né? Letra B, maior bloco econômico do mundo. Representa. Letra C, impõe vários requisitos para a adesão de novos membros. Letra D, tem o euro como moeda oficial, porém não adotado por todos os países. E letra E, é um Estado unificado e soberano sobre todo o território europeu. Aí é falsa. Não é sobre todo o território europeu. Alguns países europeus ainda não fazem parte, tá? Então não é sobre toda a Europa. E não é um Estado unificado. São vários Estados individuais em torno de um bloco, tá? Então ainda existem as fronteiras. Cada Estado ainda tem o seu governo. Não é tudo unificado numa coisa só. Algumas coisas são coletivizadas e algumas ainda são individuais. Por exemplo, cada país tem as suas forças armadas. Não existe um exército europeu. Apesar de alguns países defenderem que isso seja criado, para ter até uma independência maior dos Estados Unidos, isso não existe ainda. Então é uma coisa individual. Cada país tem as suas forças armadas. Isso é um exemplo. Cada país ainda tem o seu congresso, cada país tem o seu presidente, tá? Cada país tem as suas leis. Claro que algumas leis têm que ser coletivas, mas cada país também tem suas próprias leis. Então, não é um Estado unificado. É uma junção de vários Estados dentro de um bloco. Eles fazem alguns acordos para terem características em comum, mas ainda são Estados separados. Bom? Maravilha. Pessoal, agora para terminar, vou falar do Mercosul e do NAFTA, mas aí são poucos slides aqui, tá? São 4 slides para falar dos dois blocos, tudo bem? Mercosul, apesar da gente fazer parte dele, ele não aparece tanto nas questões. A União Europeia costuma aparecer muito mais, justamente por causa da importância da União Europeia, da história, do desenvolvimento que esse bloco alcançou como bloco. O Mercosul ele é novo, então foi criado nos anos 90, início dos anos 90. Se vocês digitam no Google lá, Mercosul, entra no site oficial do Mercosul, tem uma linha do tempo bonitinha, tem toda a história lá em textos pequenininhos. É interessante até, se alguém quiser tirar alguma curiosidade. Tem alguns gráficos, umas estatísticas, tá? Então ele é um bloco novo, foi construído ao longo dos anos 90 e ainda está sendo construído. Ele tem algumas entidades internacionais, tipo a União Europeia, né? Comentei com vocês, existe um parlamento do Mercosul, mas a gente no Brasil não elege os parlamentares para o Mercosul, por exemplo. É uma eleição indireta. Entre os deputados que a gente elege, alguns são escolhidos para ir para o parlamento do Mercosul. Tá? Então ainda não está assim tão desenvolvido.
Esse parlamento existe, eles têm algumas discussões políticas em comum entre os países, mas nada de muito impacto. Tá? A integração ainda é muito pequena. Existe esse FOSEM, tá? Que é um fundo de dinheiro, né? Para incentivar obras nos países do Mercosul, existe, mas o fundo não tem um aporte muito grande de dinheiro, então não dá para fazer grandes obras estruturais nos países, tudo bem? Mas então, o que eu quero dizer com isso? Que existe uma integração no Mercosul, mas é uma integração muito nova, muito recente e ainda muito superficial, tá bom? Temos aqui dois países do Mercosul que são tanto mais novo quanto um que foi suspenso. Isso pode ser questão de atualidades. Tá? Bolívia faz parte do Mercosul, é um país que já pediu para entrar, já foi aceito, ele está em processo de adesão formal, né? De adesão judicial, por exemplo. Todos os países têm que aprovar, isso passa pelo parlamento dos países e tal. Então, ele tem alguns anos para ser aprovado, mas já foi aceito pelo bloco, tem alguns anos só para oficializar. Então, Bolívia também faz parte do Mercosul. E Venezuela, que foi suspensa do Mercosul por causa de um artigo do Mercosul que diz que tem que ter um governo democrático. A Venezuela, então, foi suspensa por causa disso. Tá? Outro país também já foi suspenso por causa disso, que foi o Paraguai. Paraguai, não sei se vocês lembram, aí há poucos anos atrás, vocês eram mais novos também, vocês não tinham nem que ver isso, né? O Paraguai sofreu meio que um golpe de Estado lá, e ele foi suspenso do Mercosul por um tempo e já voltou. Depois que as coisas se normalizaram por lá e tiveram eleições, ele foi aceito de volta. Então o Paraguai já passou por isso, e a Venezuela passa por isso atualmente, tá bom? Países suspensos do bloco, certo? Algumas características do Mercosul, então, um mapinha dele aqui, né? Contando com a Venezuela, mesmo suspensa, mas ela faz parte do bloco, só está suspensa, ela não foi eliminada, ela está suspensa. Quando as coisas normalizarem por lá, na questão política, ela volta normalmente para o bloco, tá bom? Bolívia, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Esses são os países do Mercosul, tá bom? Os principais destinos de exportação do Mercosul, Ásia, e aqui está aqui a Ásia, que é o asterisco, porque é principalmente para a China. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, e o Brasil é a maior economia disparada do Mercosul. Então, esse destino para a Ásia é principalmente para a China. União Europeia é só 17%, América do Norte só 14%. Tá? Principais produtos, olha aqui aquela questão das commodities, né? Soja, petróleo, ferro, milho e farinha de soja. Todos produtos primários, né, pessoal? Produtos do setor primário. Tem a ver com extrativismo, tem a ver com agricultura, com pecuária. Pecuária até que não aqui, né? Tem a ver mais com agricultura, extrativismo mineral, tá? Então são todas commodities que podem ser prejudicadas com tarifas de outros países ou de outros blocos, certo? E aí veio o acordo da União Europeia com o Mercosul. Foi a grande coisa anunciada pelo atual governo em 2019. Logo que o Bolsonaro entrou, uma das coisas que ele falava, que era estilo Trump, né? Que era o Make America Great Again, lá nos Estados Unidos. O Bolsonaro queria fazer do Brasil a potência mundial, né? Então, ele logo no início falou que o Mercosul não era prioridade para ele. Só que esse acordo com a União Europeia não é só com o Brasil, é com o bloco todo, com o Mercosul todo. Isso poderia alavancar bastante a economia do Brasil. Então, ele acordou ali, ou alguém da equipe acordou ele, e aí eles começaram a dar uma atenção para isso, e eles conseguiram a assinatura do bloco desse acordo depois de quase 20 anos de negociação, que não se chegava a um acordo. O governo atual conseguiu, né? Não só o governo do Brasil, né? O governo dos países que fazem parte do Mercosul conseguiram um acordo com a União Europeia. O acordo foi assinado em 2019. Porém, ainda não está em atividade e, na minha opinião, nem vai entrar. Tá? Ele foi assinado, não quer dizer nada, porque ele precisa ser aprovado no Parlamento Europeu e tem que ser aprovado no parlamento de cada país do Mercosul. E aí surgem os problemas, pessoal. Em especial esses 3 aqui que eu listei para vocês. Tem aqui um texto sobre o assunto lá no site do Politize, um texto bem legal sobre esse acordo, que cita os principais problemas e cita os dois lados, citam algumas falas de pessoas que falam a favor do acordo e citam algumas falas que falam contra o acordo.
Tá? Então as falas a favor, principalmente que vai trazer benefícios econômicos para o Brasil. As falas contra, principalmente quando fala de indústria dentro do Brasil e do contexto que o acordo foi assinado. Tá? O que problematiza o acordo? Meio ambiente. O que acontece no Brasil em relação ao meio ambiente é uma coisa que a União Europeia critica demais. E alguns países que fazem parte da União Europeia já assinalaram que não vão votar a favor da aprovação do acordo caso o meio ambiente continue sendo tratado do jeito que é, pelo atual governo do Brasil. Então é como se a ação do Brasil inviabilizasse o acordo do Mercosul inteiro. Como o Brasil trata o meio ambiente, a Europa está reprovando isso e está ameaçando não fechar o acordo por causa disso. Outra coisa, e eu botei meio ambiente 2 vezes, né? Aqui no verde seria agricultura e no roxo meio ambiente, mas tudo bem. Outra coisa, vou escrever com o mouse, hein? Agricultura. Rapaz, estou bom de mouse. Agricultura. Tá? Por que a agricultura é um problema? Pelas tarifas que fazem protecionismo, tá bom? Antes aqui no chat, Raul perguntou, por que a Venezuela foi suspensa? A Venezuela, por vários anos seguidos, ela é acusada de fazer fraudes nas eleições. Inclusive, esse ano, de novo, ela foi acusada disso. Tá? Então, como uma das cláusulas do Mercosul é que o país tenha um regime democrático, fraudar a eleição não é coisa democrática. Então, ela foi suspensa do bloco. Enquanto essas suspeitas estiverem no ar, a Venezuela fica suspensa do Mercosul. Tá bom? Então, foi suspensa principalmente por causa dessa questão democrática do governo venezuelano. Certo? Carlos perguntou aqui, a China faz parte de algum bloco? Faz sim, inclusive junto com os Estados Unidos. Olha só que coisa. Faz parte sim da APEC, tá? Que é o bloco que envolve leste da Ásia e América, e os países do oeste da América. É um bloco em torno do Oceano Pacífico. Então esse bloco econômico, ele tem a China e tem os Estados Unidos. Né? Não suspeitaram de fraude na eleição de 2018 daqui? Não. Daqui do Brasil, não. Tá? Não suspeitaram de fraude, não. Então, o Brasil continua no barco. Tudo bem? Nem os países de fora do Mercosul, ninguém questionou a eleição do Brasil. Agora, as eleições na Venezuela, elas já são questionadas há vários anos. Pode até ser que não tenha fraude, mas como elas não têm transparência que eu digo assim, eles não aceitam observadores internacionais nas eleições. Então, esse é um indício de que talvez tenha alguma coisa. Então, quando tem esse talvez, então você tem alguma suspeita em cima do regime político, ela está suspensa. Tá? Enquanto não for um pouco mais aberto, ela vai continuar suspensa. Tudo bem? Então, voltando aqui, por que a agricultura é um problema, pessoal? Porque os países do Mercosul exportam produtos agrícolas num preço muito mais baixo. Lembra da divisão internacional do trabalho, né? Aqui a gente tem preços muito mais baixos na produção de tudo. Só que a Europa também tem vários setores agrícolas e eles têm altas taxas de protecionismo e de incentivo à agricultura. O governo subsidia muito, isso quer dizer, o governo dá dinheiro para os agricultores conseguirem produzir e tal. A Europa faz muito, muito isso. Os Estados Unidos também fazem muito. Tá? Então, a Europa tem uma baita de uma resistência em abrir o seu mercado, porque senão vai ser atropelado pelos produtos agrícolas do Mercosul. Então esse é um problema entre os dois blocos para fechar o acordo. Essa mesma coisa entra na indústria, tá, pessoal? Só que no inverso. Como a Europa é muito mais industrializada do que a gente, os países do Mercosul, então é o inverso da agricultura. Aqui no Mercosul tem a preocupação de que os produtos europeus industrializados vão invadir o Mercosul, vai enfraquecer muito a nossa indústria local e existe um perigo da gente se desindustrializar, entre aspas aí, né? A nossa indústria ela ser prejudicada por causa dos produtos industrializados europeus. Então existem essas desavenças dos dois lados que impedem que o acordo seja aprovado. Foi assinado, mas ainda não está vigente, ainda não foi aprovado, tá bom? Então, esses são os principais problemas: meio ambiente, agricultura e indústria, certo?
É um tema super atual, porque é uma coisa super nova do ano passado, então muito provavelmente apareça em alguma questão. Então vale a pena vocês darem uma lidazinha aí, tá? E o último slide aqui, Estados Unidos, Canadá e México. Existia o NAFTA. O NAFTA era um baita de um bloco econômico, apesar de ter só 3 países, envolve Estados Unidos, maior economia do mundo, e o Canadá, uma das maiores economias do mundo também. O México também é uma economia grande, tá? No cenário mundial, não é pequenininha não, é uma economia grande, mas comparado com os Estados Unidos nem se compara, né? No fator econômico. Então o NAFTA ele era um bloco econômico e só econômico, não permitia, por exemplo, circulação de pessoas pelos países, afinal os Estados Unidos não iam querer que os mexicanos circulassem livremente pelos Estados Unidos, né? Então era um bloco que permitia apenas trocas comerciais e de bens, tá bom? E capital, não permitia a circulação de pessoas. Esse bloco ele foi alvo de muitas críticas do Trump. Depois que o Trump assumiu o governo, os Estados Unidos eram muito prejudicados, perdiam muitos empregos, porque afinal com a abertura do bloco, muitas indústrias americanas, estadunidenses, foram se instalar no México, por aquela questão da divisão internacional do trabalho, né? Então as indústrias iam se instalar no México, era muito mais barato ficar lá, produzia mais barato, as leis eram mais flexíveis, e aí você conseguia produzir no México e vender nos Estados Unidos, um do lado do outro, fazendo parte do bloco. A diferença econômica muito grande entre os dois países favorecia as indústrias irem para os Estados Unidos. Então essa foi uma das coisas que o Trump reclamou e que queria uma coisa aí, segundo ele, mais igualitária, ou seja, melhor para os Estados Unidos e pior para os outros 2 países, né? Então o NAFTA não foi renovado em 2018, deixou de existir. Depois de muita pressão do governo dos Estados Unidos e muitas ameaças, né? Aquelas ameaças de sempre, né? Eu vou fazer um muro, se você não fizer a minha tarifa, eu não vou mais comercializar nada, aquela coisa. E eles podem ameaçar porque eles são a maior economia, eles compram a maior parte das coisas do Canadá e do México, né? Então eles têm essa barganha na mão. Foi assinado um novo acordo, que é o USMCA, né? Que são as iniciais de Estados Unidos, México e Canadá em inglês, né? USMCA. E esse acordo, então, é um novo acordo, substitui o NAFTA, tá? Ele surge a partir de todas as críticas do Trump. O que ele faz é pegar o NAFTA, na verdade, e adaptar o NAFTA a uma realidade mais pró-Estados Unidos, né? Então ele vai botar algumas regras para as indústrias irem para o México, por exemplo. Ele vai mudar algumas tarifas de importação entre Estados Unidos e Canadá. Então, apesar de ter sido alvo de várias críticas, tanto no Canadá quanto no México, o acordo foi assinado, porque afinal esses 2 países eles são dependentes dos Estados Unidos, tá? Então acabaram assinando o acordo, que tem validade de 16 anos. Bom? E o último aqui, a ALCA, é um bloco que nunca existiu. É um bloco que foi proposto para unir todos os países das Américas em volta de uma zona de comércio. Ele nunca existiu, nunca foi para frente, mas às vezes ele é citado, tá, pessoal? E uma das coisas que fez ele não ir para frente foi justamente a grande diferença entre a América do Norte, Canadá e Estados Unidos, e os outros países todos das Américas, né? A grande diferença econômica provavelmente causaria um desequilíbrio no mercado desses países e um grande impacto, então nunca foi para frente, tá? Mas volta e meia aparece esse nome ALCA por aí, então quando aparecer seria a Área de Livre Comércio das Américas. Ela não chegou a existir, só foi proposta pelos Estados Unidos, é claro, né? E aí o último slide, que é um mapinha do livro didático mostrando os principais blocos. Então a gente tem aqui o antigo NAFTA, que agora é o USMCA. A gente tem a Comunidade Andina, que são os países aqui do oeste da América do Sul, né, onde tem os Andes, tá, e da América Central. Existe ali um bloco econômico que envolve esses países da América do Sul e que tem uma troca comercial entre eles, né? Existe o Mercosul, que envolve nós, o Brasil, a União Europeia, falamos hoje. Existe a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Foi um bloco criado com o fim da União Soviética. Ela se desfez em vários países, né? Mas esses países eles tinham muita relação entre si. Eles ficaram dentro da União Soviética por várias décadas. Então como é que você desfaz uma União Soviética da noite para o dia? Como é que ficam as relações comerciais entre os países e tal? Então alguns países da antiga União Soviética criaram
um bloco para eles continuarem fazendo comércios com mais vantagens entre eles, tá? Então é a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, que engloba alguns países da antiga União Soviética, não todos, porque alguns foram para a União Europeia e outros estão na CEI, tá bom? A gente tem aqui ó, a APEC, que foi o que eu comentei quando o Carlos perguntou, né, se a China fazia parte, Carlos, foi mal, se a China fazia parte de algum bloco, então faz parte aqui da APEC. A APEC tinha tudo para ser um grande bloco econômico, mas em virtude da briga aí entre Estados Unidos e China, né, esses interesses entre os países, o desenvolvimento do bloco ele fica prejudicado, tá? Mas existe aí sim um bloco intercontinental, tá bom? E tem aqui o mercado comum de países do leste e sul da África. Então existe um bloco econômico na África também. Existe inclusive um novo bloco econômico na África, um início de um novo bloco que envolve os países, vários outros países africanos, que também vão ver se eles conseguirem levar para frente, né, um ensaio aí para um novo grande bloco econômico. Vamos ver se dá certo. Tá bom? Maravilha, pessoal. Era isso daí. Alguma pergunta? Alguma coisa para falar? Beleza? Tranquilo? Acho que não. Beleza, tudo certo, tranquilo. Então tá bom, pessoal. Então o que a gente ia ver hoje é isso, tá? As aulas assíncronas que estão lá são sobre demografia, como eu falei, e na questão que tem lá, tem alguns assuntos de demografia, principalmente relacionados à questão do envelhecimento na União Europeia, que acho que isso é um assunto ali primordial quando você fala de problemas de blocos econômicos, questão demográfica, esse é um assunto primordial, sem falar, claro, da migração, tá bom? Que vai atingir não só a União Europeia, essa questão do envelhecimento, mas atinge o Japão, atinge inclusive a China, tá? Começa a atingir a China e a maioria dos países desenvolvidos socialmente também são atingidos por isso, tá? A Austrália, Nova Zelândia também tem potencialidade de serem atingidos por isso daí ao longo do tempo. E o Brasil, no decorrer desse século XXI, também vai começar a ter a sua população mais envelhecida. As projeções mostram ainda para 2050 o Brasil começando a perder mais gente do que nasce, né? Então, beleza, pessoal? Dê uma olhadinha na questão de demografia e para a semana que vem fica uma live sobre Oriente Médio e aulas assíncronas sobre conflitos mundiais, falando do Oriente Médio, questão Irã, Estados Unidos e outros conflitos ali do Oriente Médio. E no último módulo a gente termina falando das regiões do planeta, regiões polares, importância disso, as regiões da Ásia e regiões das Américas e Europa e África. Beleza? Então foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado. Lembrando que vocês podem mandar as dúvidas pelo Moodle ou pelo WhatsApp, a hora que vocês precisarem, tá bom? Grande abraço!